Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Princípios de Equilíbrio Químico. Na videoaula de hoje, nós continuaremos o capítulo 3, falando um pouquinho mais sobre aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos. Na verdade, hoje nós falaremos sobre as titulações ácido-base. Isso porque titulações são procedimentos em que um reagente é adicionado lentamente a uma solução contendo outro reagente, enquanto as concentrações de equilíbrio ao longo do caminho são monitoradas. Basicamente, nós temos esse aparato aqui que apresentamos para vocês na imagem, composto por uma garra, uma bureta, torneira da bureta, um Erlenmeyer, a solução do mioanalito, a barra de agitação magnética e o agitador magnético. Essa barra de agitação magnética e o agitador magnético pode ser substituído pela mão humana, a partir do agitamento mecânico. Há, basicamente, duas razões para fazer titulações. A primeira delas é conhecer a concentração de um dos reagentes, cuja concentração é desconhecida. Outra é conhecer a constante de equilíbrio para a reação. Em uma titulação ácido-base, uma solução que contém uma concentração desconhecida de base é adicionada lentamente a um ácido, ou vice-versa. Os indicadores ácido-base, eles podem ser usados para sinalizar o ponto de equivalência de uma titulação, ou seja, o ponto onde a quantidade de base é equivalente à quantidade de ácido. Uma alternativa aos indicadores é usar um medidor de pH para monitorar o progresso da minha reação, produzindo uma curva de titulação de pH, onde um gráfico de pH é plotado em função do volume do meu titulante. Para exemplificar, nós trouxemos aqui a figura 21.20 do livro do Skug, que mostra um aparato para titulação potenciométrica. Nós temos aqui a bureta, que adiciona o titulante em contato com o titulado, a minha solução, que é agitada por um agitador magnético, e o pH é determinado a partir de um eletrodo de vidro combinado que está conectado a um pH-metro. Feito isso, nós plotamos o potencial de eletrodo ou o pH em função do volume do meu titulante. Vocês também podem observar nessas duas videoaulas que estão disponíveis no meu canal, Volumetria Ácido-Base, parte 1 e parte 2, procedimentos experimentais de titulação envolvendo indicadores. Essa curva de titulação é produzida quando uma base forte é adicionada a um ácido forte, por exemplo, e ela tem 4 regiões. Na primeira delas, nós temos a região de pH inicial, ou seja, antes da bureta ser aberta. Nenhum reagente entrou em contato com o titulado. Nesse caso, o pH da solução antes da adição de qualquer base é determinado pela concentração inicial do ácido forte, já que eu estou fazendo a titulação de um ácido forte com uma base forte. Na região 2, nós temos entre o pH inicial e o ponto de equivalência. À medida que a base forte, contendo OH-, é então adicionada, o pH vai aumentando lentamente e depois, de maneira mais rápida, nas proximidades do ponto de equivalência, como nós veremos logo mais ao mostrar o traçado da curva de titulação. O pH da solução antes do ponto de equivalência é determinado pela concentração do ácido que ainda não foi neutralizado, ou seja, do ácido que sobrou da reação com a base antes de chegar no ponto de equivalência. Na região 3, nós temos o
ponto de equivalência. No ponto de equivalência, uma mesma quantidade da base e do ácido reagiu, deixando apenas uma solução de sal. Isso porque nós estamos aqui exemplificando o caso de uma titulação de uma base forte com um ácido forte. Tá bom? Então, o resultado disso é uma solução do seu sal. O pH da solução é, portanto, 7, porque o cátion de uma base forte e o ânion de um ácido forte não são nem ácido nem base e não têm efeito apreciável no meu pH. Na verdade, eles são íons espectadores e o pH que nós estamos medindo é o pH de autoprotose da água, que no caso aqui é o meu solvente. Depois do ponto de equivalência, nós temos a última região da curva de titulação. Nela, o pH da solução, após o ponto de equivalência, é determinado pela concentração do excesso de base na solução. Perceba, após o ponto de equivalência, todo o ácido foi neutralizado pela base. Nós temos, então, um excesso de base forte presente na solução. Para exemplificar essa curva de titulação de um ácido forte com a base forte, a figura 17.7 traz, então, o pH de uma curva de titulação para a adição de 50 ml de uma solução 0,1 mol por litro de ácido clorídrico com uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio. Percebam que, para facilitar a compreensão, as moléculas de água foram omitidas da ilustração molecular que nós apresentaremos logo adiante. Um detalhe importante é que quando traçamos uma curva de titulação de pH versus volume do titulante, no caso aqui, volume de NaOH, o perfil dessa curva de titulação é nesse formato de S, que nós chamamos de perfil sigmoidal. Nessa região aqui, nós temos o chamado ponto de equivalência. E ele ocorre quando os mols da base são iguais ao mol de ácido na minha solução. O pH é igual a 7 nesse ponto, para uma titulação de um ácido forte com a base forte, no ponto de equivalência. Isso porque eu tenho a formação de um sal, no caso aqui, cloreto de sódio. Percebam, então, que no início da titulação, nós temos apenas o HCl, que é o ácido forte presente, e esse ácido, por ser forte, ele está completamente ionizado, na forma de H+, e Cl-. Como eu estou representando aqui na minha ilustração molecular. Novamente, volto a repetir, que suprimimos as moléculas de água para facilitar a visualização do fenômeno. Na segunda região, antes do ponto de equivalência e após o início da titulação, nós temos que o H+ é consumido quando o OH- é adicionado na forma da base forte, formando, então, H2O. Nesse caso aqui, o pH é menor do que 7, porque eu ainda tenho um excesso de ácido. Ou seja, eu tenho, então, o consumo de H+, que são essas esferas brancas, tem aqui a liberação de Na+, porque eu estou adicionando Na+ na forma de hidróxido de sódio, mas eu não estou apresentando aqui as moléculas de água formadas para simplificar o meu estudo. Percebam que o pH é menor do que 7, mas o pH é um pouquinho maior do que o pH no início da titulação. Haja visto que nós temos menos moléculas de H+, menos íons H+, na minha solução. No ponto de equivalência, então, temos apenas Cl- e Na+. Por quê? Porque todo o H+ do ácido forte foi completamente neutralizado pelo OH- da base. Consequentemente, o pH é o pH 7, que vem justamente da reação de autoprotose da água. Os íons Na+ e os íons Cl- não influenciam no pH do meu meio, pois são íons espectadores, são eletrólitos fortes. Por fim, no último setor da curva de titulação, nós percebemos a presença de uma outra espécie, os OH- em excesso, já que toda o H+ foi neutralizado. Percebam, eu não tenho mais esferas brancas aqui, não resta mais nenhum íon H+ no meu meio, nenhum próton, porque eles foram
neutralizados completamente pela base, e além disso nós temos um leve excesso de base, representado aqui por essa esfera branca, por essa molécula formada por uma esfera vermelha e branca. Consequentemente, o pH nessa região é maior do que 7. A curva para a titulação agora de um ácido fraco com uma base forte também vai ter 4 regiões. Na primeira delas, nós temos o pH inicial. E para calcular o pH inicial de uma reação de um ácido fraco com a base forte, nós usamos o Ka para calcular o pH. Perceba, antes do início da titulação, o pH inicial, eu só tenho ácido fraco. Então, para calcular o pH desse meio, eu tenho que usar a constante de dissociação ácida desse ácido fraco. Na região 2, que corresponde à região entre o pH inicial e o ponto de equivalência, nós temos que, antes de atingir o ponto de equivalência, o ácido está sendo neutralizado e a sua base conjugada está sendo formada. Consequentemente, nós temos um par ácido fraco, base conjugada. Ou seja, nós temos um sistema tampão e o pH é calculado a partir do pH de uma solução tampão. Na região 3, que corresponde ao ponto de equivalência, nós temos que, de um modo geral, o pH no ponto de equivalência está sempre acima de 7. Em uma titulação de um ácido fraco com a base forte, porque o ânion do sal formado é uma base fraca. Consequentemente, ele interage com a água e faz com que o pH esteja acima de 7, seja um pH básico. Por fim, nós temos a quarta região, que é depois do ponto de equivalência. Nela, o pH é determinado pela concentração de OH- a partir do excesso da base forte, de forma semelhante à curva de titulação de um ácido forte com uma base forte. A figura de 17.9 traz a ilustração, então, de uma curva de titulação de um ácido fraco, no caso aqui ácido acético 0,1 mol por litro, com uma base forte hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Percebam que ela também tem um perfil sigmoidal na forma de S. No entanto, essa região perpendicular ao eixo X, ela tem uma menor intensidade. A inflexão da curva é menor. Percebam também que aqui eu posso visualizar o ponto de equivalência, que ocorre quando mols de base é igual a mols de ácido. Também, esse pH aqui no ponto de equivalência, ele vai ser maior do que 7, como tínhamos falado anteriormente, porque os íons acetato, o íon acetato, perdão, é uma base fraca que reage com a água, produzindo OH-. Consequentemente, aumentando o pH do meio. A alteração de pH perto do ponto de equivalência é menor do que na titulação de um ácido forte com a base forte. Por isso que nós temos aqui essa região perpendicular ao volume, ao eixo X, com uma menor intensidade. No detalhe, então, nós temos aqui, antes do início da titulação, as moléculas de ácido acético, dissolvidas e não dissolvidas, uma solução de ácido acético antes da titulação, dissociadas e não dissociadas, perdão. Percebam que aqui também nós suprimimos a molécula de água. Após o ponto de equivalência, após o início da titulação e antes do ponto de equivalência, nós temos que o OH- é adicionado ao meio e converte parte das moléculas de acetato em CH3CO-, ou seja, moléculas de acetato, formando, então, uma solução tampão, ou seja, ácido acético mais sua base conjugada, que são os íons acetato. Temos também os espectadores de Na+. No ponto de equivalência, nós temos, então, o ácido completamente neutralizado pela base, resultando na formação do sal acetato de sódio. Por fim, aqui, após o ponto de equivalência, nós não temos mais íons H+ no meio reacional e temos um leve excesso ou um excesso de OH- no meu meio, representado aqui por essa molécula composta por uma esfera vermelha e branca, que representa os íons hidróxido.
Basicamente, o procedimento para o cálculo de pH quando um ácido fraco é neutralizado parcialmente por uma base forte é o seguinte: partimos aqui de uma solução contendo um ácido fraco, adicionamos uma base forte, temos então a reação de neutralização desse ácido fraco pela base forte, formando a espécie A- mais moléculas de água, ou seja, há uma diminuição da concentração de HA e um aumento da concentração de A- no meu meio reacional, que pode ser calculado pela estequiometria da reação. E aí nós devemos fazer, então, cálculos novos dos valores das novas concentrações de H e A- após a adição dessa base forte. Em seguida, nós usamos os valores de Ka, concentração de H e A-, novos valores de H e H- para calcular a concentração de H+. De posse da concentração de H+, nós calculamos o pH. Ou seja, nós temos uma primeira etapa que envolve cálculos estequiométricos, para que a gente consiga determinar as novas concentrações de HA e A- após a adição da base forte. E uma segunda etapa envolvendo o cálculo no equilíbrio, para a partir dessas concentrações e da constante de dissociação ácida via lei de ação das massas, calcular o pH do meu meio. Para exemplificar, nós trouxemos aqui um caso prático que diz o seguinte: calcule o pH no ponto de equivalência na titulação de 50 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro, com hidróxido de sódio, ou seja, titulação de um ácido fraco com uma base forte. Usaremos então o esquema que acabamos de destacar no slide 12. Como a neutralização de um ácido fraco produz o seu ânion, que é uma base conjugada capaz de reagir com a água, esperamos que o pH no ponto de equivalência seja maior do que 7. Nós já discutimos isso anteriormente. A quantidade inicial de ácido acético, CH3COOH, é igual à quantidade de íons acetatos, CH3COO-, no ponto de equivalência. A quantidade de ácido acético na solução inicial ela é obtida a partir do volume e da concentração em quantidade de substância da minha solução. Temos, então, que 0,05 litros, que são, na verdade, 50 ml convertido para litros, vezes 0,1 mol por litro, que é a concentração do meu ácido acético, o volume do ácido acético vezes a concentração, só quis converter aqui para litros para deixar na mesma unidade, e aí eu posso cancelar litros com litros, numerador com denominador, nos dá a quantidade de substância de ácido acético inicialmente presente, ou seja, 5,00 vezes 10 a menos 3 mols de ácido acético. Portanto, 5,00 vezes 10 a menos 3 mols de acetato são formados, porque eles estão numa relação estequiométrica de 1 para 1. Conforme vimos na figura 17.9, serão necessários, então, 50 ml de base para alcançar o ponto de equivalência, porque essa base está na mesma concentração que o ácido. Então, preciso do mesmo volume de base, já que eles estão numa relação estequiométrica de 1 para 1, eu tenho um H+ para cada OH- da base, então vou precisar também de 50 ml para chegar ao ponto de equivalência. Logo, o volume da solução de sal no ponto de equivalência será dado pela soma dos volumes do ácido e da base. Ou seja, inicialmente nós temos 50 ml do ácido acético e adicionamos 50 ml da base para chegar ao ponto de equivalência. Ou seja, meu volume final são 100 ml, que corresponde a 0,1 litros. Portanto, a concentração de íons acetato ela é tida como sendo a quantidade de acetato, que é 5,010 a menos 3, que nós acabamos de calcular no slide anterior, dividido pelo volume total da minha solução, que é 0,1 litros. Ou seja, a concentração de acetato é igual a 0,05 mols por litro, ou molar. O íon acetato, como eu já disse anteriormente, é uma base fraca. Consequentemente, ele reage com a molécula de água
molécula de água vai doar um próton para o íon acetato, formando o ácido acético e liberando o OH-, espécie OH-. Esse equilíbrio aqui é regido no sentido direto por uma constante de basicidade, o Kb. E no sentido inverso, nós temos o Ka. Essa reação é uma reação de hidrólise, porque eu tenho um ácido o íon acetato reagindo com a molécula de água. O Kb para o íon acetato pode, então, ser calculado a partir do valor de Ka, que geralmente nós damos o valor de Ka e não o valor de Kb, que é o seu ácido conjugado. Isso porque nós sabemos que Kw é igual a Ka vezes Kb. Nós podemos, então, reorganizar essa expressão em função de Kb, e aí temos que Kb é igual a Kw sobre Ka. Nós conhecemos o valor de Kw a 25 graus Celsius, que é 1,0 vezes 10 a menos 14, e nos foi dado o valor de Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5, podemos, então, obter por essa divisão o valor do Kb, que é 5,6 vezes 10 a menos 10. Ao aplicar a expressão do Kb, nós temos então que Kb vai ser igual à concentração de ácido acético vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de acetato. Lembre-se que essa expressão do Kb é obtida a partir dessa equação de equilíbrio no sentido direto. Tá bom, gente? Repetindo, Kb é igual à concentração de ácido acético vezes a concentração de OH-, são os produtos da minha reação, dividido pela concentração de íons acetato, tá bom? Que são os reagentes. A molécula de água não aparece na expressão do Kb, porque um solvente puro tem concentração constante e unitária. E esse valor do Kb é de 5,6 vezes 10 a menos 10. Nós, então, nomeamos a concentração de ácido acético no ponto de equivalência como um valor desconhecido, x, assim como a concentração de OH-, também como x, e a concentração de íon acetato vai ser a concentração inicial, 0,05, menos x. Isso tudo igual ao meu valor de Kb. Fazendo, então, uma aproximação, já que esse ácido é fraco, se dissocia pouco, e nós temos que 0,05 menos x é aproximadamente igual a 0,5, nós temos, então, essa expressão reescrita como sendo x ao quadrado sobre 0,5 é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Ou seja, x é igual a 5,3 vezes 10 a menos 6, e o valor de x corresponde à concentração de OH-. De posse da concentração de OH-, nós podemos determinar, então, o valor do pOH e, em seguida, o valor de pH, que é o que o meu problema pede. Temos, então, que o pOH é igual a menos log da concentração de OH-, ou seja, menos log de 5,3 vezes 10 a menos 6, que nos dá um valor de 5,28. De posse desse valor do pOH, e sabendo que pH mais pOH é igual a 14, nós temos, então, que pH mais 5,28 é igual a 14. Em outras palavras, pH é igual a 8,72, que é o pH da minha solução no ponto de equivalência. Percebam que esse pH é maior do que 7, porque eu estou realizando uma titulação de um ácido fraco com uma base forte. A curva de titulação de pH, de uma titulação de um ácido fraco com a base forte, ela difere da curva para a titulação de um ácido forte com uma base forte de 3 maneiras bem evidentes. Primeira delas, a solução do ácido fraco tem um pH inicial maior que a solução do ácido forte, porque ela tem menos H+ em solução, mesmo estando em mesma concentração, porque o ácido fraco se dissocia menos que o ácido forte. 2. A variação de pH na parte de crescimento rápido da curva, que a gente chama de inflexão, ocorre próximo ao ponto de equivalência, é menor para o ácido fraco do que para o ácido forte, como nós já havíamos evidenciado quando mostramos os traçados das duas curvas. 3. O pH no ponto de equivalência está acima de 7 para uma titulação de ácido fraco. Isso porque o par conjugado do ácido fraco reage com a água, gera OH- na minha solução.
Na figura 17.11, nós temos aqui um conjunto de curvas mostrando o efeito da força do ácido sobre as características da curva de titulação, quando um ácido fraco é titulado com uma base forte. Cada curva, então, representa uma titulação de 50 ml de ácidos distintos, com distintos KAs, com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Percebam que o pH inicial ele vai aumentando à medida que o Ka vai diminuindo. Por quê? Porque quanto menor o Ka, menos esse ácido se dissocia, ou seja, menos H mais livre em solução eu tenho. Então, o pH do meio, no início da titulação, vai aumentando. Outro detalhe importante é que o pH no ponto de equivalência aumenta à medida que o Ka também diminui, por razões bem semelhantes. À medida que o Ka diminui, nós temos uma menor dissociação da minha base conjugada que interage com a molécula de água e que vai gerar aqueles OH- no seio da solução. Consequentemente, isso vai afetar aqui o pH do meu ponto de equivalência. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o indicador ácido-base. Pois bem, o indicador é um composto que muda de cor em uma solução ao longo de um intervalo de pH específico. O indicador mais clássico, mais conhecido, é a fenolftaleína, que em meio ácido ou em solução pouco básica, ele tem uma cor incolor. No caso aqui, para valores de pH menores do que 8,2, ele vai ser incolor na forma protonada. Na forma deprotonada, ela vai ter o pH, uma coloração rosa, que ocorre em pHs superiores a 10. Ou seja, à medida que ele interage com a minha solução, com o H+, ou o H- do meu meio, ele sofre uma variação de cor. Idealmente, o indicador ele deve mudar de cor no ponto de equivalência em uma titulação, mas isso de forma ideal, percebam. No entanto, na prática, o indicador não precisa marcar com precisão o meu ponto de equivalência. Desse modo, o indicador que inicia e termina a sua mudança de cor em qualquer parte da elevação rápida da curva de titulação, ou seja, na inflexão, fornece uma medida suficientemente precisa do volume de titulante necessário para alcançar o meu ponto de equivalência. O ponto de uma titulação em que a cor do indicador muda é chamado, então, de ponto final. É um valor experimental, que distingue do valor teórico, que chamamos de ponto de equivalência. A figura 17.12 traz aqui o uso de indicadores de cor para a titulação de uma base forte com um ácido forte. Percebam que a sigmoide agora inverteu, porque agora o titulante é um ácido forte. Então, nós invertemos o sentido da sigmoide. Ela começa, inicialmente, nós temos só a base forte em solução. Por isso que o pH é elevado. Mas é só isso que muda, o sentido da sigmoide. Se nós usarmos um indicador vermelho de metila, cuja faixa de mudança de cor ocorre aqui em torno de 6 e 4, ele sai de laranja para vermelho em pH próximo a 4 até 6, nós podemos perceber que, inicialmente, em pH bem básico, a solução vai apresentar uma coloração amarela. Na eminência do ponto de equivalência, também vai apresentar uma coloração amarela, porque o pH aqui ainda é muito básico. E após o ponto de equivalência, ele vai virar para laranja, tá bom? Ou seja, esse indicador é adequado para essa titulação, porque eu consigo enxergar o ponto de equivalência ou o ponto final da minha titulação com uma pequena variação de volume, ou seja, o erro experimental é muito pequeno. A mudança de cor de amarelo para laranja é perceptível em uma variação de volume muito pequena.
O mesmo ocorre de uma base forte com um ácido forte se usarmos a fenolftaleína. Lembram? A fenolftaleína ela é incolor para pHs menores do que 8 e rosa para pHs maiores do que 10. Só que, segundo o traçado da nossa curva de titulação, inicialmente a nossa solução vai ser rosa, antes do ponto de equivalência, ponto final da minha titulação, ela também vai ser rosa, e imediatamente após, ela vai passar para incolor, ou seja, a variação de volume aqui com a mudança de cor é muito pequena no ponto final da minha titulação. Consequentemente, a fenolftaleína também é adequada para a titulação de uma base forte com um ácido forte. No exemplo seguinte, da figura 17.13, nós trouxemos aqui a titulação de um ácido fraco com a base forte. Tá bom? Percebo que, de novo, a signoide mudou de sentido, porque agora eu tenho um ácido forte inicialmente presente, o pH inicial é ácido, e vai aumentando à medida que eu adiciono a minha base forte. Percebam também que a inflexão da curva é menor, porque agora eu tenho um ácido fraco no meu sistema. Tá bom? Se nós usarmos o mesmo vermelho de metila para realizar essa titulação, perceba que o vermelho de metila continua com a mesma faixa de viragem, ó, em torno de 4 e 6. A solução inicialmente vai ser laranja, que é a faixa de pH mais ácido do vermelho de metila, ele apresenta essa coloração laranja, mas aqui, antes do ponto final da titulação, ele já vai estar amarelo. E após o ponto final da titulação, ele permanece amarelo. Ou seja, eu não consigo visualizar o ponto final da minha titulação utilizando esse indicador vermelho de metila. Por outro lado, se eu usar a fenolftaleína, que tem essa faixa de viragem de 10 a 8, aí sim, ela começa incolor, pHs ácidos, permanece incolor na iminência do ponto final da titulação, e após o ponto final da titulação, ele vira para rosa. Ou seja, eu consigo visualizar com uma boa precisão de volume do meu titulante a viragem do meu indicador. Quando ácidos fracos apresentam mais de um átomo de hidrogênio ionizável, o H+, a reação com o OH- da base ocorre, então, em uma série de etapas. Quando as etapas de neutralização de um ácido poliprótico ou de uma base polibásica estão suficientemente separadas, a titulação apresenta múltiplos pontos de equivalência. Para exemplificar, o caso de titulações envolvendo ácidos polipróticos, ou seja, ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizáveis, nós trouxemos aqui o caso do ácido fosfórico, que perde o primeiro hidrogênio, formando a espécie H2PO4-, que tem uma constante Ka1. Essa espécie aqui sofre a perda do segundo hidrogênio, formando o HPO4-2-. Esse equilíbrio é regido por uma constante Ka2. E esse produto gerado aqui sofre a perda do último hidrogênio ionizável, formando a espécie PO4-3-. E a constante que rege esse equilíbrio é o Ka3. Percebam aqui na curva de titulação de pH versus adição da base, que inicialmente nós temos a espécie H3PO4 dominante. Aqui, na primeira inflexão, nós temos a espécie H2PO4 dominante. Aqui, na segunda inflexão, a espécie HPO4-2- dominante. São perceptíveis duas inflexões. A terceira já é muito pouco perceptível devido ao valor muito pequeno do Ka3 do ácido fosfórico. Aqui no final, então, nós temos a espécie PO4-3- dominante. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Como de praxe, deixo aqui para vocês a atividade assíncrona número 3, que deve ser postada impreterivelmente até as 23h55 do dia 27 de julho. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!